Glória ao nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 11. Hoje eu quero falar com vocês aqui um pouquinho. O título da mensagem hoje até é O Milagre no Caminho. E nós vamos entender que há muitos milagres na nossa vida que acontecem de uma maneira imediata, né? Você leu ali na Bíblia uma promessa, você creu naquilo, aquilo se cumpre de uma maneira imediata. Ou às vezes você ouviu uma pregação, recebeu oração, né, e aquilo acontece. E outras vezes, né, aquele milagre que Deus tem para fazer não vai acontecer de uma forma imediata, através de um toque, como Jesus curou muitos, né, simplesmente tocando naquela pessoa. Ou não vai acontecer como também Jesus curou muitos outros, simplesmente liberando uma palavra para aquela pessoa, né? E aquela pessoa ficava curada ou recebia um milagre. Por exemplo, a gente falava um dia desses atrás que Jesus disse lá para aquele servo do rei, né? Vai que o teu filho vive. Lembra disso? E aí a Bíblia diz que ele foi e já encontrou no meio do caminho os servos, dizendo: olha, o teu filho está bem. E aí ele perguntou: mas que horas que ele foi curado? Ah, foi a tal hora. E ele então, né, percebe que foi a hora que Jesus liberou aquela palavra sobre ele, a vários e vários quilômetros dali, onde seu filho estava em outra cidade, em Cafarnaum. Ele ficou completamente curado. Então, simplesmente porque Jesus liberou uma palavra: olha, vai, o teu filho está vivo. Né? Outras vezes Jesus, até mesmo através de um ato de fé, né, que a gente costuma chamar, a Bíblia diz que Jesus curou um homem cuspindo no chão, fazendo um lodo, aplicando aquele lodo nos olhos dele, diz: olha, vai lá e se lava no tanque de Siloé. E quando o homem vai lá, lava os olhos, então ele está enxergando. E o Senhor opera muitos desses milagres ainda hoje. Jesus não mudou, ele continua operando esses milagres e maravilhas. Mas nós vamos ver na Bíblia que também existe uma outra forma do Senhor operar na nossa vida, que hoje eu estou chamando aqui do milagre no caminho. Como assim? Vamos ver isso. Lucas capítulo 17, versículo de número 11, diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha só, Jesus está passando ali, como a Bíblia diz, por Samaria, pela Galileia. E quando ele está passando por uma aldeia, então sai dali daquela aldeia 10 homens leprosos. Vamos se lembrar que o leproso ele não podia ficar em sociedade, porque era uma doença que era transmissível. Então eles ficavam em lugares retirados. Provavelmente que aquela aldeia era uma aldeia então de pessoas leprosas, né? E saem esses 10 homens, param de longe, né, respeitando até a lei, que eles não podiam então se aproximar, tinha o perigo de contágio. Mas de longe eles começam a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Bom, por essa atitude deles, eu creio que eles ouviram falar de Jesus. Alguém contou para eles a respeito dos feitos de Jesus, dos milagres que Jesus operou, amém, curando inclusive leprosos, né? A Bíblia fala daquele leproso que vai até Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus responde: quero ser limpo. E o homem então ficou limpo. E quem sabe então, né, por ouvirem essas histórias de Jesus, eles criam ali no seu coração aquela expectativa, né, do milagre também acontecer. Mas quem sabe tinha na sua mente algo, né? Eu acho que Jesus vai liberar uma palavra, né, como fez lá com o leproso. Ou quem sabe Jesus vai nos tocar.
Ou quem sabe, né, Jesus vai... Eles provavelmente tinham algo em mente ali daquilo que Jesus faria. Só que Jesus, ele dá uma ordem aqui para eles, assim, tanto quanto interessante, né? Porque Jesus, diferente de outros casos, diz: olha, quero, fique curado, né? Ou qualquer coisa nesse sentido, mas Jesus dá uma ordem a eles, né? Diz assim: e ele, que no caso Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Se alguém, né, não compreender o que está acontecendo aqui, parece que Jesus assim está passando a batata quente para alguém, não parece? Né? Sabe quando você vai assim numa repartição pública, aí diz assim: ih, rapaz, esse problema não é aqui não, isso aqui você tem que ir lá não sei aonde, não é assim? Aí você pega e vai lá, aí chega lá e diz assim: não é aqui não, isso aqui é lá não sei aonde, não é assim? E aí fica aquele jogo de empurra, aí você vai no terceiro lugar e diz: não, saia lá no primeiro que você foi, né? E assim fica, um empurrando para o outro. E se a gente não entender, talvez possa parecer que Jesus está dizendo: esse caso é complicado, né? Esse caso é difícil, poxa vida, 10 leprosos, não, vão lá ver se o sacerdote pode fazer alguma coisa por vocês, né? Só que claro que não é esse o caso, que não é essa a situação. Mas vamos lembrar que na lei de Moisés estabelecia que se um leproso ficasse curado, o que ele tinha que fazer? Qual que era a primeira coisa que ele tinha que fazer? Era se apresentar ao sacerdote. Era a primeira coisa que ele tinha que fazer. Por quê? Porque o sacerdote na época era, claro que havia ali já a medicina, né? E já haviam até médicos, né? Mas o sacerdote, ele atuava quase como se fosse um médico, né? E ele que poderia então constatar que alguém havia ficado curado. Era então função dos sacerdotes ver se alguém estava curado ou não. Então o que me parece é que Jesus está... Sabe, eu vou parafrasear o que Jesus está falando, eu não estou querendo colocar palavras na boca de Jesus, não é isso, mas era como se Jesus dissesse assim: olha, se você estivesse curado, o que você faria? Imagine Jesus fazendo essa pergunta para aqueles 10 leprosos: olha, vocês querem ficar curados? Nós queremos. E o que vocês fariam se vocês ficassem curados? E eu fico imaginando que talvez algum respondesse: a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia correr lá e abraçar a minha família. Outro, quem sabe, ia dizer: a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia voltar para os meus negócios, porque eu tive que me afastar por causa dessa doença, eu ia voltar lá para os meus negócios. Quem sabe outro ia dizer: eu ia para casa abraçar meu pai, minha mãe. Outro, quem sabe, ia dizer: eu ia, voltar aos estudos, não sei. Alguma coisa. Mas eu fico imaginando que um dentre eles, e repito, isso aqui é a minha imaginação, tá, gente? Um dentre deles falou assim: olha, a primeira coisa que eu faria era me apresentar ao sacerdote. Por que isso que a lei manda? Porque se nós não nos apresentarmos ao sacerdote, para que ele dê o diagnóstico ali, que eu estou curado, então eu não posso abraçar minha família, eu não posso voltar para os meus negócios, eu não posso fazer nada, eu não posso voltar para a minha vida normal. E eu fico imaginando, quem sabe os outros falam: não, verdade, você tem razão. A primeira coisa que nós precisamos fazer, o que é? Se apresentar ao sacerdote. Então, Jesus, ele dá a ordem para eles, e é como, tá? Se Jesus dissesse: olha, o que vocês fariam se vocês estivessem curados? Se nós estivéssemos curados, nós faríamos isso. Nós nos apresentaríamos ao sacerdote. Jesus diz: então, façam. Em outras palavras, então, hajam como se vocês já estivessem curados. Você está entendendo? E aí vamos trazer isso e vamos tentar ampliar esse entendimento, né? Então, qual que é o milagre que você tem buscado? Pastor,
assim como esses homens leprosos, eu tenho buscado a cura. Então, haja como se você já estivesse curado. Pastor, mas o milagre que eu estou buscando da parte de Deus é outro, pastor. O milagre que eu estou buscando da parte de Deus é a restauração do meu casamento. Então haja como se seu casamento já estivesse restaurado. Pastor, o que eu estou buscando é a salvação do meu filho. Então haja como se o seu filho já estivesse salvo. Pastor, o que eu estou buscando, sei lá, é um milagre X. Então, haja como se esse milagre já fosse seu, já lhe pertencesse. Você está entendendo em nome de Jesus? Ai, pastor, eu quero muito, sabe o que eu quero muito, pastor? É prosperar. Então comece a agir como você já fosse próspero. E eu não estou falando de você gastar o dinheiro que você não tem, eu estou falando de mentalidade. Amém? Porque ninguém prospera com pensamento miserável. Verdade, não é? Ninguém vai prosperar com pensamento de derrota. Então, haja como se aquele milagre, se aquela bênção, se aquilo que você tem buscado da parte de Deus já fosse seu. E eu penso que é justamente isso que Jesus está ensinando para nós. Jesus diz para eles: olha, então vão e se apresente ao sacerdote. E o que é bacana, o que eu quero lhe chamar a atenção aqui nesse texto, é a segunda parte do versículo 14, que diz assim, eu gostaria que todo mundo lesse junto comigo, vamos lá, numa só voz. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Vamos tentar de novo, agora um pouquinho melhor, com uma voz mais forte, aí solte a voz. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Amém? Olha só, então Jesus, em outras palavras, diz para eles assim, hajam como se vocês já estivessem curados. E aí a Bíblia diz que indo eles ficaram curados. Eu não sei se foi 10 passos depois, se foi 100 metros depois, se foi 1 quilômetro depois, se foi 10 quilômetros depois. Só sei que a Bíblia diz que esse milagre, e por isso do título da mensagem que eu dizia há pouco, que esse milagre aconteceu no caminho. Amém? E nós vamos entender que há milagres na nossa vida, como eu explicava há pouco, que acontecem de uma forma imediata. Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, e claro, usando alguém, e então nós recebemos, tomamos posse, e aquele milagre acontece de uma hora para outra. Mas que vai ter muitos milagres que vão acontecer na nossa vida, aonde? No caminho. Você está entendendo? Indo, nós caminhando, fazendo, agindo, como se nós já estivéssemos curados, ou libertos, ou abençoados, ou vivendo aquele milagre, seja ele qual for. Olha que interessante, Jesus nos ensinou que quando nós orássemos por algo, nós deveríamos crer que nós já recebemos aquilo, e aquilo nos seria dado. Então Jesus não disse, olha, quando você orar por algo, crê que você vai receber aquilo. Não, ele disse que você já recebeu aquilo. Então você perceba que o que Jesus está ensinando aqui para os leprosos, ele também ensinou para nós o que diz respeito à oração. Você orou a respeito de algo, então tome aquele assunto por resolvido. Comece a agir como se aquilo já aconteceu, já fosse seu, já lhe pertencesse. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí Jesus disse aquilo, então será feito na nossa vida. Nós precisamos entender que há milagres que vão acontecer no caminho, quando a gente começa a andar, quando a gente começa a agir, quando a gente começa a fazer. E aí eu quero dar alguns exemplos para você entender bem o que eu quero falar com isso. Às vezes você conversa com algumas pessoas, atende algumas pessoas, e às vezes a pessoa não está bem no casamento. Vou dar um exemplo. E a pessoa diz assim,
Ai, pastor, o meu marido, ele não me abraça, ele não me dá um carinho, ou vice-versa, minha esposa não faz isso. E aí você pergunta assim, mas e você abraça? Ah, eu não, pastor, né? Ele não me abraça, então também não abraço. Alguns eu já falei com alguns, é assim, não, pastor, eu sou assim. Se ele me cumprimentar, eu cumprimento. Se ele der bom dia, eu falo bom dia. Também, se ele não me der bom dia, eu também não dou bom dia, né? Se disser que me ama, aí eu digo, não, eu também te amo. Mas também, se não me falar que me ama, eu também não falo. Se me beijar, eu beijo de volta. Se não me beijar, eu também não beijo. Se me abraçar, eu abraço. Se não me abraçar, eu também não me abraço. Não, se me tratar bem, pastor, aí eu trato bem. Ah, mas se me tratar mal... Meu irmão, infelizmente, essa é a maneira de agir da maioria das pessoas. Que, na verdade, não dá nem para chamar de agir, né? A gente deveria chamar reagir. Porque, na verdade, a pessoa não age, a pessoa não tem atitude nenhuma. A pessoa só reage àquilo que alguém faz ou deixa de fazer. Então, eu entrego o controle da minha vida para o outro. E isso é um tanto quanto perigoso. Amém? Ah, não, pastor. E aí vamos mudar um pouquinho até do ambiente de casa, você entender o que eu estou falando. Não, pastor, eu tenho um colega de trabalho lá. Se ele me cumprimenta, eu tenho lá um vizinho. Se ele me cumprimenta, eu cumprimento também. Se ele não me cumprimenta, eu também fecho a cara, olho para o outro lado e não dou nem bom dia para ele. Então, quer dizer, eu entrego o controle da minha vida para o outro. É o outro que decide a minha reação. É o outro que decide se eu sou educado ou não. Você está entendendo? Né? E isso é muito perigoso. E nós precisamos, então, entender isso aqui que Jesus está nos explicando. Como é que você gostaria que o seu familiar agisse? Ah, pastor, eu gostaria que meu familiar agisse dessa forma. Então, comece a fazer como se ele agisse assim. O que você faria se o teu filho fosse salvo? Vamos supor que é uma situação, pastor, meu filho é perdido. Ah, pastor, olha, está numa situação terrível, longe de Deus. Mas o que você faria? Como que você o trataria se ele tivesse convertido, fosse um homem de Deus? Ah, pastor, eu trataria ele assim, desse jeito. Então, comece a tratar assim. Indo eles, ficaram curados. Se o teu casamento tivesse as 1000 maravilhas, como é que você trataria o teu cônjuge? Ah, pastor, se meu casamento tivesse as 1000 maravilhas, eu trataria ele dessa forma. Então faça o quê? Comece a agir dessa maneira. Você está entendendo quão profundo é isso que Jesus está nos ensinando? Mas às vezes a gente fica assim, não, pastor, quando Jesus fizer um milagre lá em casa, aí eu vou começar a agir dessa maneira. Meu irmão, eu estou demonstrando que eu não creio. Eu estou demonstrando que eu não tenho fé. Porque se eu creio, se eu tenho fé, como Jesus me ensinou, eu orei, eu tenho que agir como se aquilo já fosse meu. É o que Jesus está ensinando aqui aos leprosos. Olha, o que vocês fariam? Ah, a gente se apresentaria ao sacerdote. Então, façam isso, vão lá e se apresentem. Porque é isso que a lei de Moisés manda você fazer. E aí a Bíblia diz, indo eles. Ah, pastor, mas eu estou fazendo isso e não está adiantando nada. Mas quem disse que no primeiro passo que o milagre vai acontecer? Você está entendendo em nome de Jesus? Quem disse que é no segundo passo? Quem falou que é no terceiro? Eu não sei, pode ser que aconteça até no primeiro realmente, amém? Mas pode ser que você tenha que trilhar metade do caminho. Pode ser que você tenha que trilhar 90% do caminho. Eu só sei que Jesus está nos ensinando aqui, que quando a gente começa a agir como se aquele milagre já fosse nosso, como se aquilo que nós estamos buscando da parte de Deus
nos pertence, então esse milagre vai acontecer. Amém? Então é isso que vai acontecer. Indo eles, ficaram curados. É isso que eu e você temos que entender, que a gente não tem que ficar com o braço cruzado dizendo, não, um dia quando Deus fizer, eu faço isso ou aquilo. Não, eu já vou fazer, eu já vou agir dessa forma, porque eu creio que Deus fará. Porque eu creio que Deus já está operando. Eu vou começar a agir como se a minha família já fosse salva. Quando você vai orar, o que você tem falado para Deus? Pastor, eu vou orar e começo a interceder lá por aquele filho, por aquela filha, por aquele familiar e tal. Pastor, me bate uma tristeza, eu até choro, orando, dizendo, ai meu Deus, esse meu filho, olha só a situação que ele está cada dia pior, Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Para com essa oração. Se o teu filho fosse salvo, que oração você faria? Pastor, faria uma oração agradecendo a Deus, dizendo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor salvou o meu filho, porque o meu filho é uma bênção, porque o meu filho é um homem de Deus. Então comece a fazer essa oração. Amém? E não é isso que a Bíblia nos ensina? A fé? Amém? Então, em vez de fazer aquela oração, de ficar choramingando e dizendo, Deus, olha como esse negócio está sério, olha como está grave, tá grave a situação. Não, comece a orar de uma tal forma como se aquele milagre já fosse Deus. Já comece a agradecer a Deus. Já comece a dar o louvor ao Senhor. Amém? Porque é isso, meu irmão, Deus não quer que a gente, simplesmente fica reagindo às situações. Ele quer que a gente haja. Olha só, vamos parar para pensar. Por que os leprosos não chegaram perto de Jesus? Porque eles são leprosos. E eles estão agindo como leprosos. Você está entendendo? E se eles não estão se aproximando nem de Jesus, eles podiam se aproximar do sacerdote? Também não podiam. Mas aí Jesus diz para eles assim, olha, vão lá e se apresentem ao sacerdote. Agora eu fico imaginando se algum deles dissesse assim para Jesus, Jesus, mas eu não posso, porque eu sou leproso. Leproso não pode se aproximar do sacerdote. Só quem pode se apresentar ao sacerdote é quem está curado, Jesus. Mas não é isso que muitas vezes a gente faz? Sim ou não? A Bíblia nos manda agir de uma tal forma, a Bíblia nos manda agir de uma tal maneira, e nós dizemos, mas eu não posso, Senhor. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho, eu achei muito impactante, me fugiu o primeiro nome dele, Cirulo, fugiu o nome dele, o sobrenome é Cerulo, e ele estava fazendo uma campanha, uma certa vez aqui no Brasil, e entrou pelo corredor, então, um homem paralítico, e ele foi e parou assim, e aí ele falou através do intérprete, né? Ele disse para o intérprete, olha, fala para ele levantar. E o intérprete então se dirige ao homem paralítico e diz assim, olha, ele está mandando você levantar em nome de Jesus. E o paralítico grita de lá, mas eu não tenho perna. Ele tinha as pernas viradas para trás, assim, ó. E era só um toquinhos. E quem estava contando o testemunho era a pessoa que estava sentada ao lado dele no dia. E aí quando ele responde daquela forma de lá, e o tradutor diz, olha, ele diz que não tem perna. E o Cerulo olha para ele e diz assim, eu não perguntei, eu mandei ele levantar. E aí o intérprete, imagine que luta com o intérprete, né, gente? E o intérprete olha para ele e diz assim, ele não perguntou, ele mandou você levantar. E ele responde, mas eu não tenho perna. E o Cerulo de cá, mas eu mandei levantar.
mas eu não tenho perna, eu mandei levantar, e ficou aquela briga, né? O ginásio lotado, aquele silêncio, só um gritando de cá, outro gritando de lá. Eu não sei se já aconteceu com você, com certeza já. Sabe quando você começa, como disse esse pregador, a torcer pelo toureiro e não pelo touro? Quer dizer, a torcer pelo touro e não pelo toureiro, né? Seja acontecer contigo, quando você olha assim, você diz, agora o pregador vai quebrar a cara. Agora ele se deu mal. Desce enrascado e não sai, né? E ele começou a gritar de lá, mas eu não tenho perna, ele gritando aqui. Eu não perguntei, levanta, levanta, levanta e tal. E chegou uma hora que o paralítico ficou irritado, né, com a situação. Ele disse, quer saber? Então vou levantar. Quando ele fez menção de levantar, começou a se ouvir naquele ginásio, que agora estava um silêncio só por conta dos dois ali berrando, barulho de ossos quebrando, e as pernas dele começaram a voltar, a esticar, e o homem começou a caminhar, a andar para lá e para cá. Amém? Já imaginou o tamanho do milagre? Mas eu fico imaginando quantas vezes, né, que nós também não recebemos uma palavra, levanta, e logo nós gritamos de lá o quê? Eu não posso, eu não tenho perna. O pastor não está vendo que eu sou leproso? Não é assim? Mas eu não tenho condições, isso não é para mim. Não, eu sou alguém doente, eu sou alguém que precisa de ajuda. Não, a minha família não é convertida, pastor, para mim é difícil. Não, pastor, mas lá em casa é só eu que sirvo a Deus, pastor, ninguém quer saber de Deus lá não. E quantas vezes a gente não ouve isso? Sim ou não? Meu irmão, mas aqueles homens que até aquele momento estavam agindo como leprosos, porque recebem uma ordem de Jesus, eles decidem deixar de agir como leprosos e passar a agir como curados. Amém? E a Bíblia diz que indo eles ficaram curados. Eu vou parafrasear. A Bíblia diz que quando aqueles homens começam a agir como se já estivessem curados, a cura brota na vida deles. A cura vem sobre a vida deles. É interessante que apenas um volta para agradecer a Jesus, se prostra diante dele, glorifica a Deus. E sabe o que é interessante? A pergunta de Jesus. Jesus assim, cadê os outros 9? Não foram 10 os curados? Como é que Jesus sabia que os 10 foram curados? Como é que Jesus sabia que não foi apenas aquele? Como é que Jesus sabia que os outros 9 também foram curados? Aí alguém pode responder, pastor, é Jesus, né? Jesus sabe de todas as coisas. Tudo bem, verdade, Jesus sabe. Mas eu fico pensando que, na verdade, Jesus tem certeza que foram 10 os curados, não só porque ele tem o poder e a capacidade de saber, mas porque ele viu os 10 agindo como se estivessem curados. E isso dava a ele a certeza que os 10 foram curados, porque Jesus sabia que o método dele era infalível. Amém, igreja? Jesus sabia que toda e qualquer pessoa que por fé começa a agir como se o milagre já lhe pertencesse, então esse milagre de fato irá lhe pertencer. Como eu disse há pouco, Jesus nos ensina com relação à oração justamente isso. Se orou, creia que aquilo já é seu e lhe será feito. Amém? Então, que eu e você possamos, e aplicar isso para a nossa casa, para a nossa família,
Que a gente possa olhar para o nosso casamento, como eu disse, como é que eu trataria o meu cônjuge se nós vivêssemos muito, mas muito, mas muito bem? Eu trataria ele dessa forma. Então comece a tratar dessa forma. Como é que você trataria o seu filho se ele fosse um santo homem de Deus, alguém temente, alguém que estivesse ali aos pés de Jesus? Pastor, ia parar de ficar pegando o pé dele, né? Eu ia parar de ficar apurrinhando as paciências dele. Eu ia elogiá-lo, eu ia agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. Pois é, então comece a agir dessa forma. Amém? Mude a sua visão. Para de olhar para a sua família como um perdido. Comece a olhar para a sua família com outros olhos. Não, minha família é santa, minha família é de Deus, a minha família é uma bênção em nome de Jesus. Amém? Porque, meu irmão, Jesus nos ensinou que a gente simplesmente, o que eu falava há pouco, a gente simplesmente reagir de acordo com aquilo que os outros fazem para nós, que isso não nos traz galardão nenhum. Olha só o que a Bíblia diz para a gente encerrar. Evangelho de Lucas ainda, capítulo 6 agora, e versículo 31. Olha que fantástico isso. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes os que vos amam, o que diz aí a pergunta? Que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. Jesus está dizendo, se você simplesmente reage às circunstâncias, às situações, ou ainda reage à forma que as pessoas te tratam, isso não tem galardão, isso não tem recompensa alguma. Que vantagem tem você amar alguém que te ama? A Bíblia diz, os pecadores fazem isso. Fala para alguém que não é de Jesus, fala para um pecador, eu te amo. O que ele responde para você? Até meio sem graça, eu também te amo. Não é verdade? Agora você diga para ele, eu te odeio. O que ele vai falar para você? Mas não é verdade? Então, o que você fez demais? Nada. Que recompensa isso traz? Nenhuma. É o que Jesus está dizendo. Aí diz assim, e se fizerdes bem aos que vos fazem bem? Qual que é a pergunta? Que recompensa tem? Também os pecadores fazem o mesmo. Faça uma gentileza para alguém. Geralmente aquela pessoa devolve a gentileza, não é assim? Né? Agora você faz mal a alguém. Meu irmão, pode esperar que ele vai vir com 2, 3 pedras assim de você. Não é assim? Então a Bíblia está dizendo, olha, se nós agimos assim, nada nos diferencia de qualquer pecador. Amém? Não nos traz recompensa alguma. E se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Que recompensa tereis? Diz Jesus. Aí ele vem com o ensinamento. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até com os ingratos e maus. Diga a glória a Deus. Olha só, Jesus diz, se você simplesmente reage à forma que as pessoas te tratam, não tem galardão algum. Aí Jesus diz, mas se você age a despeito de como as pessoas agem com você, você ama o teu inimigo, você empresta sem esperar nada de volta, ele diz, aí será grande o vosso galardão.
Quando a gente não fica simplesmente reagindo à forma que os outros nos tratam, mas quando nós tomamos a dianteira e agimos de forma correta, de forma agradável a Deus, isso tem recompensa, mas só reagir não tem recompensa nenhuma. Amém? Então que eu e você possamos entender que há milagres que acontecem no caminho. Amém? O que eu quero dizer com isso? É quando a gente decide agir como se aquele milagre já tivesse acontecido. Quando a gente decide agir como se aquela bênção já fosse nossa. E aí vamos lembrar, pessoal, que aquela turma está caminhando em direção aos sacerdotes e eles estão leprosos. Verdade, não é? Mas mesmo estando leprosos, eles estão indo em direção ao sacerdote. Não, Jesus mandou, eu estou indo lá. E no meio do caminho eles ficam curados. Tem milagres que vão acontecer na nossa vida. Meu irmão, não é através de uma oração, de um toque, de uma campanha. Não, é através de nós entrarmos no caminho, de nós começarmos a agir conforme a palavra manda. Amém? Como se aquele milagre já fosse nosso. E que assim nós possamos olhar para a nossa família, tratar a nossa família dessa forma, viver essa bênção em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.